Agora no Conexão Poder eu entrevisto o deputado estadual Diego Guimarães. Diego, seja bem-vindo ao Conexão Poder mais uma vez, né? Começando o ano aqui comigo. Legal, mais uma vez. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, sempre à disposição e sempre que receber convite vai ser uma honra estar aqui para poder conversar, falar um pouco do mandato, das expectativas, das realizações, prestar conta à população sobre o que a gente vem fazendo na Assembleia Legislativa. Diego, você tem se posicionado muito firmemente cobrando que a AGER faça fiscalização da questão da energia em Mato Grosso. Você é um deputado que vai muito à ponta, visita os municípios. Como que você avalia o interior mato-grossense, Cuiabá, capital, tem sentido os impactos de uma não entrega? Então, vamos lá. Eu pergunto para o telespectador, quem está em casa, quem está feliz com o serviço da Energisa. Eu tenho certeza, tenho convicção que majoritariamente as pessoas vão dizer: eu estou pagando caro por um serviço que é ruim. Especialmente para você que não está nos grandes centros. Para quem não está aqui em Cuiabá, Várzea Grande, que são os grandes centros consumidores, de certa forma aqui o serviço ainda atende um certo critério de qualidade. Agora, quando você parte para municípios no entorno da Baixada Cuiabana, por exemplo, Poconé, vai na Transpantaneira e pergunta. Meu tio Cássio toda semana me cobre, eu já fiz reunião com a Energisa lá. Pega na Transpantaneira, por exemplo, ali é um caos, as pousadas que tem, todo mundo fala da necessidade de Mato Grosso explorar seu potencial turístico. Como que vai explorar sem ter energia? Se quem está lá com uma pousada tem que ter um gerador movido a óleo diesel para poder manter a geração de energia elétrica. Aí você parte mais para o norte, vai para os municípios do agro, que precisa, que o produtor rural precisa hoje do mínimo de fornecimento de energia elétrica para poder investir também. Fala-se da agroindustrialização. A gente precisa agroindustrializar. Como que você monta uma indústria sem energia elétrica? Então, a Energisa tem deixado a desejar nos investimentos, na prestação de serviço. Em muitos municípios acontece ainda de faltar energia por 10, 12, 24 horas. Recentemente em Nova Guarita, recentemente na zona rural de Matupá e Peixoto, lá na Gleba PA Padovani, ficou 24 horas, o produtor de leite perdeu todo o seu estoque de leite. É um prejuízo incalculável. Incalculável, uma insegurança para quem investe. Todo mundo fala do armazenamento, nós precisamos ter mais armazém, como que tem armazém se nós não temos energia elétrica? Não tem como, nossas redes, principalmente na zona rural, ainda são monofásicas. Ainda lá do programa Luz no Campo, do Fernando Henrique Cardoso, Luz para Todos, nós precisamos trifasear as redes de energia do estado de Mato Grosso para fornecer energia. Quer ver outra coisa? O produtor rural não pode ficar à mercê da sorte, da vontade de São Pedro, de Deus, de mandar chuva. Precisa de pivô, vamos fazer irrigação? Vamos. Como faz irrigação sem ter energia? Nós temos essa dificuldade, água e luz em Mato Grosso. Sem que a gente resolva esses dois entraves, é complicado avançar em outros sentidos. Com certeza. E olha que nós temos uma abundância de rios, nós temos 4 aquíferos aqui no estado de Mato Grosso, nós temos diversas usinas hidrelétricas, somos talvez um dos poucos estados do Brasil que são superavitários na produção de energia perto do que consome. E por que nós não conseguimos que isso chegue na ponta? Por falta de investimento. Tá? Então, a Energisa está passando por um processo... Falta de investimento da Energisa? Da Energisa, com absoluta certeza, porque ela é detentora de uma concessão. O serviço de distribuição e transmissão de energia elétrica no estado de Mato Grosso é feito pela Energisa sob regime de concessão. E agora vence o contrato em 2017 da Energisa. O Ministério de Minas e Energia já deu uma sinalização... Vence o contrato em 2027. 2027. A Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia já deram indicativo de que vão renovar o contrato com a Energisa por mais 30 anos. E aí nós, na Assembleia Legislativa, nós temos feito um trabalho. Primeiro, ouvimos a população, foram 5 ou 6 audiências públicas regionais, e o que nós ouvimos foi só reclamação, e nós estamos pontuando no Ministério, se vai renovar, vamos criar critérios mais rígidos nesse contrato para que a Energisa cumpra o seu dever de investir e possibilitar que esse Estado que tem todo esse potencial de crescimento, não só populacional, produtivo, mas social, melhorar o IDH, melhorar as condições de vida de quem mora na cidade, no campo, que ela tenha as obrigações de investimento. Nós estamos falando de algo em torno de 10 a 15 bilhões de reais que a gente tem cobrado de investimento nos primeiros 5 anos do novo contrato da Energisa. Isso é o mínimo para que a gente possa criar uma infraestrutura de rede que possa atender basicamente o que hoje o Estado já necessita. Nesse diálogo com a Energisa, qual o feedback que você tem? Então, a gente escuta muita desculpa, né? Muita desculpa. A Energisa é uma desculpa atrás da outra. Nós não podemos porque
o órgão regulatório não deixa a gente investir porque senão vai sopesar o valor da tarifa. É meio longa a conversa, mas o estado de Mato Grosso ele é penalizado, de certa forma, pelo modelo, pela modelagem das concessões que foram feitas. Nas décadas passadas, ali nos anos 80, 90, até início dos anos 2000, o Sistema Nacional de Energia e a tarifação da energia do Brasil ela era única. E os investimentos também. Basicamente, como se define uma tarifa? Investimento mais lucro da concessionária dividido pelo consumo. Então, o que aconteceu nessas décadas? Estados como São Paulo, vamos pegar o Sudeste, o Sul e parte do Nordeste, eles tiveram um grande investimento em infraestrutura. Eles receberam muitos investimentos do governo federal, recebeu muito investimento dos governos do estado, por conta de que na época ainda eram empresas estatais que tocavam a distribuição de energia nesses estados. E a tarifa era rateada no país inteiro. Então nós pagamos os investimentos do Sul e do Sudeste. Atualmente, a tarifa e a modelagem contratual, ela estabelece uma tarifa com investimentos e consumo no estado. Então realmente, se hoje nós tivermos também um vultuoso investimento por parte da Energisa, a tarifa automaticamente aumenta. Então é uma injustiça federativa que o Brasil deve para Mato Grosso, porque nós somos um estado com distâncias extremamente longínquas, municípios que estão crescendo, carecem de investimento, mas hoje nós pagamos a conta sozinhos. Quando eles precisarem de investimento em São Paulo, nós pagamos juntos essa conta. Mas existem mecanismos agora, até nós falamos, nessa nova concessão, nessa renovação contratual que pode acontecer aí para a Energisa, que tudo indica vai acontecer, colocar uma outorga que não seja revertida para o ente estatal, no caso da União, nem para o Estado, mas que seja convertida em investimento. Paralelamente também, nós criamos na Assembleia Legislativa, está para a sanção do governador, um programa que é o MT Trifásico, que é uma lei de autoria do deputado Diego Guimarães, que tem a finalidade do quê? De possibilitar que o governo do Estado faça aporte dentro de uma política pública de infraestrutura de energia, para que a gente possa minimizar os efeitos e os impactos desses investimentos na tarifa ao consumidor de energia elétrica no estado de Mato Grosso. É atualizar esses modelos de concessões e trazer essas perspectivas para os municípios também se inspirarem nesses novos modelos. E não dá da gente pensar o estado de Mato Grosso de 20 anos atrás no estado de Mato Grosso de Agora, hoje. E hoje nós estamos aqui em 2026, daqui 10 anos, isso que eu estou falando, talvez falar, Diego, que estava completamente errado, nós precisamos de muito mais investimento, 10 bilhões é pouco para o estado de Mato Grosso. Esse estado tem crescido a números alarmantes, assustadores, e repito, não só o crescimento econômico, produtivo, mas populacional também. Pega uma Sinop, cresce quase 10% ao ano, Sorriso, Lucas, Primavera, Campo Verde, Guarantã do Norte, ali na região do Araguaia, como Canarana, Querência, Água Boa, Confresa, municípios como Colniza tem crescido muito ali no Noroeste, Barra do Garça. Então, precisamos sim de investimento. A migração de pessoas de outros estados, especialmente do Nordeste, para o Mato Grosso acontece diuturnamente. E se não tivesse investimento, nós vamos entrar num estado de colapso ou a gente não vai ter o crescimento que nós poderíamos ter nesse momento tão importante, passando por reforma tributária, em que a industrialização e o crescimento populacional do estado é importante para incremento da sua arrecadação. Talvez nós perdemos o bonde da história. Deputado, você tem essa atuação em Cuiabá, já foi vereador, né, por duas vezes, mas tem o interior muito forte em você, porque você cresceu em Guarantã. Você junta essas experiências, essas vivências de interior e capital, porque eu percebo sempre nas suas falas essa tensão com a capital, mas também com o interior. Como que você distribui esse radar de atuação? Bom, eu sempre digo que eu trabalho por todas as boas e justas causas que chegam até mim, independente do número de votos que eu tive no município. Majoritariamente a nossa eleição para deputado passou pela capital, com praticamente 50% da nossa eleição, Cuiabá e Várzea Grande, mas passou muito pelo interior também, que outros 50% ficaram lá. E eu tenho eu sou muito grato a Deus e meus pais que me deram a experiência de ter a melhor, talvez, infância que uma criança pode ter, que foi num município pequeno, interior, quando o Guarantã foi fundado em 1986, eu nasci em 85, e por ali fiquei até meus 18 anos. Então vim para Cuiabá estudar, acabei adotando Cuiabá como minha cidade, que também essa cidade me deu as melhores oportunidades que uma pessoa precisa ter, porque eu sempre digo que as pessoas precisam de oportunidade. O que falta muitas das vezes para as pessoas são oportunidades. Se as oportunidades são dadas, certamente ela abraça e prospere, corre atrás, evolui,
na vida pessoal, na vida profissional. Porque tem proximidade de condições. Sim. Porque não tem como a gente pegar alguém que teve as melhores oportunidades de acesso à educação, quem não teve e não tem como. Sim, e aí eu falo, você Mato Grosso é o pública, estado das você oportunidades. fez direito na Universidade Federal. E o estado de Mato Grosso é o estado das oportunidades. Quem não tem preguiça aqui, quem tem vontade de trabalhar, pode ter certeza que as oportunidades vão acontecer e certamente ele vai prosperar. Mas como eu divido isso? Dando atenção a todos. Essa semana, por exemplo, nós entregamos, junto com o governador Otaviano Pivetta, 14 máquinas para Cuiabá. 14, foram 4 retro, 4 pá carregadeira, 4 escavadeiras e 2 patrols para Cuiabá. Ainda tem mais 4 caminhões por vir que estamos aguardando finalizar a licitação para que sejam entregues. De emenda. Essa semana do governo do estado. Do governo do estado via deputado Diego Guimarães, Otaviano Pivetta. Essa semana foi paga a emenda do deputado Diego Guimarães de R$1,5 milhão para a saúde de Cuiabá. A secretária me ligou, a Bíblia me ligou, grato, porque nós vamos investir no PSF do 3 Bar, nós vamos investir também na saúde bucal do nosso município. Diego, o interior também, nossas emendas, a gente procura fatiar isso conforme a dosagem da população, na questão de investimentos de emenda e das necessidades locais, pontuais, que muitas vezes é um município como Matupá. Matupá tem feito mutirões de cirurgias lá que tem aliviado muito a saúde do seu município da região. Então o prefeito Bruno Mena nos pede, nos apresenta um plano de trabalho, a gente investe as emendas e a gente vê o retorno, porque está sendo investido e a população está feliz com isso. E na parte legislativa aí é cobrança, é projeto de lei em favor do comércio, em favor da indústria, em favor do trabalhador, da trabalhadora. A gente utiliza muito do conhecimento jurídico também para poder blindar quem quer produzir nesse estado, porque tem muita gente querendo produzir leis aí que traz mais burocracia e dificuldade para quem já empreende. Então, a gente está em todas as frentes. Eu falo que eu não tenho uma pauta só. Não para, né? Deputado, sobre as emendas, no seu site você traz ali uma informação relacionada a apoio a institutos sociais, culturais. Esse tema, ele tem mexido muito com a sociedade, que a imprensa tem mostrado os valores investidos. Como que o senhor destina suas emendas? Qual é a escolha dessas entidades, os municípios, quais são as pautas que realmente são caras para você? Vamos lá. Primeiro, quem decide um projeto que vai receber uma emenda, aprova o projeto, analisa, faz a aprovação dele é a secretaria, não é o deputado, certo? Não é o deputado que fala, não, vamos fazer um programa esportivo para crianças. Não sou eu que decido isso. Os projetos são apresentados por entidades do terceiro setor à secretaria, eles são avaliados por uma equipe técnica e majoritariamente de concursados. Essa equipe aprova o projeto. Depois de aprovado o projeto, ele nos é apresentado. E o deputado fala bem assim, não, gostei desse projeto, faz sentido investir nisso, dinheiro público. Então nós enviamos um ofício para a Casa Civil, a Casa Civil fala, legal, também concordo. Secretaria, pague esse projeto com a emenda do deputado Diego Guimarães. A entidade foi validada pela secretaria a partir dos critérios da política pública ali desenvolvida no estado. Corretamente. A entidade recebe o dinheiro, esse dinheiro tem que ser investido exclusivamente na execução do projeto, findando a execução do projeto, porque normalmente tem um lapso temporal para isso, é feita a prestação de contas da secretaria, a secretaria avalia essa prestação de contas, aprova, e posteriormente essa análise também é feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Importante dizer isso, porque quando a gente ouve assim, o deputado Diego Guimarães mandou R$1 milhão para um projeto esportivo, para um projeto musical, parece que eu tirei do bolso, fiz um cheque e mandei. A maior parte dessas entidades, por exemplo, que receberam emenda do Diego Guimarães, eu não sei nem quem é o presidente, quem conduz as entidades. Confesso que eu não sei mesmo. Normalmente até algumas a gente vê o projeto, um exemplo, livro na mão, bola no pé. Hoje o Diego Guimarães tem um livro na mão, bola no pé, que eu achei, cara, eu estou ampliando ele. Os prefeitos vêm me pedir. A transformação que nós estamos fazendo na vida de crianças aí de 7 a 14 anos é coisa fantástica. Nós atendemos aproximadamente 2.100 crianças no estado de Mato Grosso. É o quê? Escolinha de futebol, Diego? Não, para quem conhecia o bom de bola, bom de escola, eu falo que nós pegamos um bom de bola, bom de escola e melhoramos ele. Nós inserimos dentro desse programa, que é o livro na mão, bola no pé, uma pedagoga, da aula de reforço, nós temos sala de aula na beira do campo. Nós incluímos uma assistente social, uma psicóloga, ali todo o fardamento, tudo que o menino precisa para fazer educador físico, auxiliar desse educador físico, palestras sobre educação moral,
sobre higiene pessoal, higiene bucal, constantemente são feitas com essas crianças. Em cada polo a gente atende 300 crianças. Nós estamos em 7 municípios já. Só nesse projeto, 2.100 famílias são impactadas e o feedback que a gente tem das famílias, dos professores, dos prefeitos, de todo mundo que está envolvido, é muito positivo. Inclusive eu tenho dito para o Otaviano que isso daí tem que virar um programa de Estado. Tem em todos os municípios. É o contraturno escolar, tirar o moleque da rua, tirar a menina da rua, fazer conscientização sobre diga não às drogas, diga não à violência contra a mulher, assédio. A gente faz essa conscientização diuturnamente dentro desse projeto. E projetos dessa natureza têm tamanha importância que nós temos um dado apresentado pelo promotor, que Mato Grosso é o 3º estado que mais mata suas crianças. Isso é vergonhoso para Mato Grosso. Tem um estado que figura no Brasil como o 3º, onde as crianças mais morrem por violência. E quando a gente tem projetos dessa natureza, é um cuidado com a infância, Diego. Mato Grosso precisa ter mais cuidado com suas crianças, porque os números estão aí, não tem como a gente discutir. Mais cuidado com suas crianças, com projetos assim, que a cultura e o esporte são as ferramentas que conduzem projetos? Com certeza, e não só a violência contra a criança, mas as facções que têm tentado assediar de todo santo dia essa molecada. Aí eu vou além, vamos lá, livro na mão, bola no pé, a gente atende 2.100 crianças por ano, já estou no 2º ano desse projeto. Nós fizemos o primeiro ano teste, 2023, 2024 nós fizemos um ano teste em 2 municípios, deu muito certo, aí nós avançamos para 7 municípios por 2 anos, 2.100 crianças. Nós fizemos também um projeto de iniciação musical com entrega de fanfarra e capacitação para instrutor de fanfarra, junto ao Instituto Cirando, Maestro Murilo, com entrega de 50 kits de fanfarra em 2025 e agora 2026 mais 50. Essas fanfarras estão indo para clubes desbravadores, guarda-mirins, escolas, que atendem aproximadamente 40 crianças. Eu estou falando de 100 fanfarras que serão entregues com nossas emendas, atendendo 40 crianças cada um, mais 4.000 crianças que estarão envolvidas nesses projetos. 4.000 famílias. 4.000 famílias, 2.100, mais 4.000, 6.100. Também fizemos recentemente o primeiro curso técnico, com formação, inclusive com diploma proveniente do Ministério da Educação, curso técnico, formação, instrutor instrutor musical, instrumento musical, formando 250 pessoas que passarão a ter uma profissão, curso de 1 ano, que se fosse pagar um curso desse, custaria mais de R$ 1.000, R$ 1.500 para cada um desses alunos, com mestres, doutores, entregando certificado, fazendo formatura, coisa mais linda. Pessoas que vão estar dentro da sua igreja, dentro do seu bairro, dentro do seu escola, com projetos sociais, ou até mesmo, repito, desenvolvendo a sua profissão. Mais 250 pessoas. Nós atendemos aqui na capital também 1.500 crianças com curso de sustentabilidade. Ecologia, utilização da reciclagem, como cuidar do seu bairro, a questão de não jogar lixo na rua, que depois mais está... toda uma formação que a gente pega alunos da rede pública estadual e municipal e a gente capacita eles durante um dia inteiro, foram 1.500 formados. Então nós estamos falando que só nessa brincadeira, que significa algo em torno de 30% a 40% das nossas emendas, nós devemos ter alcançado mais de 7.000 crianças. E eu faço questão de falar que a gente investe muito nas futuras gerações, porque eu acredito que nossa já está passando, eu já estou com 40. Então nós temos que investir realmente quem é o futuro do nosso estado. E eu fico muito feliz, que eu acho que pode ser um legado. Eu quero daqui 5, 10, 15 anos, não sei quando também eu vou deixar a política. Talvez eu vou encontrar algum rapaz, um jovem, um adulto já aí, ou uma moça, uma mãe, e ela vai falar: Diego, o livro na mão, bola no pé mudou a minha vida. Foi uma fase gostosa da minha vida. Aí valeu a pena. Exatamente, é deixar esse legado, cuidar de gente, entendeu? Invisto muito pouco em grandes eventos, shows, botar aquele negócio de R$1 milhão para um show. Eu tenho minhas críticas a quem faz isso. Mas também são trabalhadores da cultura, se você está colocando para trabalhar, né, todo um sistema. Eu respeito muito, mas eu evito, porque eu acho que a gente pode pulverizar esses recursos. Aí as prefeituras têm capacidade também de fazer isso, os sindicatos rurais que promovem os grandes eventos têm capacidade de fazer isso. Eu tenho as minhas restrições pessoais mesmo, porque eu acho que muitas das vezes é muito dinheiro público investido em algo que poderia trazer um retorno maior para a sociedade local. Mas tem toda a cadeia do comércio, tem toda a cadeia dos trabalhadores ali envolvidos. Eu entrevistei o procurador-geral do Ministério Público, o Dr. Rodrigo. Ele é fantástico, e ele disse isso,
que se um município, para ele, é importante aquele show, porque é o único momento de lazer daqueles trabalhadores ali, por que não que a comunidade tem o direito de escolher? É o que você diz das emendas em relação à cultura, esporte, quando você se aproxima mais e vê quanto aquilo transforma a vida das pessoas. Sim. Hoje a gente vive num momento na sociedade em que se opina muito baseado na superficialidade das informações. Onde eu digo que fica a minha crítica, reside minha crítica sim. E às vezes um município que tem 5, 10 mil habitantes gasta 4, 5 milhões em um único evento. A proporcionalidade disso. Não estou falando de Sinop, Cuiabá, se municípios pobres têm 30, 40, que são realmente eventos que agregam ali 15, 20 mil pessoas. A gente já viu em eventos que movimenta a economia. Quando você faz a conta proporcionalmente... Isso tem um retorno para o município, não só no lazer, na cultura, mas econômico também. Sim. Eu sou contra o exagero. Municípios pequenos, municípios que às vezes não têm... Desproporcionalidade, exatamente. Né? Acho que aí tem que ser proporcional ao tamanho do município. Deputado, Cuiabá. Entrevistamos aqui o deputado Botelho na semana passada. Ele fez críticas em relação ao estado atual de Cuiabá. Porque agora a gente teve um ano que ainda foi muito rescaldo do ano ainda anterior da gestão passada. Foi um ano muito difícil, 2025, e 2026 a expectativa, embora seja difícil, mas que avance um pouco mais, porque nós entrevistamos aqui todos os secretários da gestão do prefeito Abílio, o prefeito Abílio mesmo esteve aqui 2 vezes, da dificuldade que foi. E agora a gente se depara num outro momento, por mais difícil que seja. Na opinião do deputado Botelho, e eu vou falar sobre isso com vários deputados, porque vocês têm essa sensibilidade com a capital, não houve entrega. Foi uma gestão que deixou a desejar, que ainda deixa a desejar. Qual que é a sua opinião na gestão hoje em Cuiabá? Tem indícios de mudança? Eu até vi agora, antes de começar a nossa entrevista, que o STF te livrou de pagar 30 mil por chamar Emanuel de nó cego e caloteiro, reconhecendo que existe essa liberdade, porque você disse em relação ao gestor público. À época, tinha profissionais da saúde sem receber, eu era vereador, e eu falei, esse prefeito é um nó cego, caloteiro, e aí ele me processou, e a gente tem imunidade parlamentar na nossa fala, né? Bom, com relação ao Botelho, eu respeito a opinião do Botelho, mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Se você pega num passado recente, um dos que foi talvez um dos melhores prefeitos dessa capital foi o próprio Mauro Mendes. Muita gente elogiou quando encerrou a sua gestão como um prefeito que teve grandes entregas, Parque Tianair, avançou o programa Poeira Zero, que era do Chico Galindo, ele avançou colocando asfalto em muitos municípios da nossa capital, porque já tinha dinheiro em caixa, tinha financiamento, tinha dinheiro proveniente da concessão da Águas da Sanecap, né, da Águas Cuiabá, foram mais de 100 milhões de reais que o Galindo deixou em caixa para poder fazer pavimentação asfáltica. Mas se você pegar a gestão Mauro Mendes ali nos idos de 2012 a 2016, os 2 primeiros anos foram sofríveis. Cuiabá vivia um caos de buraco, vivia um caos de sujeira, mas foram anos de planejamento, estruturação, projetos e busca de recursos. Para nos 2 últimos anos ele teve a oportunidade de deslanchar, como eu já disse, grandes parques, asfalto, entrega de CMEs. Então foi uma gestão muito boa para Cuiabá. O Abílio, o que eu percebo, eu tenho conversado reiteradas vezes com seus secretários, e a expectativa que a gente tem, não só como amigo, aliado político, como deputado, mas como cidadão, a expectativa que eu tenho é que o secretariado dele é muito bom, tem muita gente boa ali, muita gente capacitada, bem intencionada e que tem trabalhado os projetos para execução, só que o tempo da coisa pública é diferente do tempo da vida privada, né? Muita gente fala assim, por que não faz? Cara, para licitar, eu tô com o secretário, o Fernando Medeiros, me contando recentemente sobre algumas obras que eles querem fazer focado no turismo, com melhoria de praças, espaços públicos. Falei, Diego, a morosidade é demais, cara. Entra na tal da licitação, ele é empresário, ele nunca trabalhou dessa forma. Sofre. Vai lá, faz 3 orçamentos e manda para o departamento financeiro. Entra em sofrimento, entrega. Né? Então, eu acredito muito que da metade de 2026 até 2028, o Abílio vai passar por uma fase muito boa de entregas em Cuiabá. Então, 2025 foi realmente um ano difícil e que Cuiabá continuou estagnada, 2025, considerando a gestão anterior. Conta, né? Tentou pagar conta e manter o serviço funcionando. Nós tivemos, a gente sabe dos problemas de bastidores que os secretários às vezes nos relatam.
com a dificuldade de poder manter fornecedor em dia e serviço funcionando. É saúde, educação, limpeza urbana, aterro municipal, Pegou a coleta de prefeitura lixo, com muita dívida. Isso, iluminação pública. Então, há essa expectativa, a gestão fiscal tem sido feita com muita responsabilidade, a gente não escuta mais atrasos reiterados que impossibilitam, calotes, que impossibilitem talvez a prestação de serviço. E eu acredito que saneando essa questão financeira de Cuiabá, projetos já estão em curso, estão sendo elaborados, porque também tem isso, não adianta ter dinheiro e não ter projeto, e não adianta ter projeto e não ter dinheiro. Então os projetos estão sendo feitos e eu acredito que a questão financeira vai ser suprida e o Abílio nos últimos 2 anos vai deslanchar, vai fazer um grande mandato por Cuiabá. Deputado, você é pré-candidato a deputado estadual. Isso. Como que você avalia republicanos nesse jogo político? Agora a gente tem também o burburinho de Janaína como uma possível vice do Piveta, sua colega, né, deputada, ela que está muito bem na pesquisa para Senado. É um nome muito forte. O que você pode me contar aí dessas movimentações? Ou ainda é da Janaína de vice eu só ouvi pela imprensa, né? Nunca conversamos sobre isso internamente no Republicanos. Tenho uma proximidade grande com o Otaviano, a gente conversa semanalmente, nunca me falou disso. Na minha visão, e até onde eu tenho conhecimento, não existe essa articulação. A definição de vice não acontece 8 meses antes da eleição. Normalmente é na convenção que existe a definição de vice, num amplo debate entre os partidos que estejam aliados, e cada partido vai se acotovelar buscando indicar um nome da sua agremiação partidária. Essa escolha também não pode ser feita simplesmente pelo querer de partido, pelo querer do candidato. Eu acho que tem que ser baseado naquilo que a população espera de um vice ou de uma vice-governadora. É importante que seja, primeiro ponto para mim, eu acho que o Otaviano pensa dessa forma, que seja um vice atuante, que não seja um vice figurativo, que seja um vice ou uma vice atuante, não figurativo, porque o Otaviano mostrou que tem como ser um vice atuante, que entrega, que divide responsabilidades, que executa políticas públicas. Mas os republicanos uma certeza tem, que nós temos um pré-candidato e se confirmando aí até agosto, a convenção sendo aprovada, e vai ser, o Otaviano será o nosso candidato a governador. Essa é a certeza que nós temos dito isso já há mais de 2, 3 anos que a gente conversa e fala sobre isso publicamente. É um projeto que foi construído. Exatamente, foi construído e eu acredito que é o melhor nome, é o mais preparado. O Otaviano, ele reúne aí predicados enquanto gestor que o habilitam sim para ser tão bom quanto, se não melhor do que Mauro Mendes na gestão pública. Deputado, como está o Otaviano, essa repercussão dele como pré-candidato ao governo de Mato Grosso, junto aos prefeitos? O senhor que viaja, que está sempre em contato com os prefeitos, como que está sendo? Eu escuto muitos prefeitos assim, vai ser o melhor governador da história. Alguns falam para mim, Diego, tem um problema porque ele é mais fechado do que o Mauro Mendes. Aí eu falo, você tá querendo um governador, você tá querendo que ele participe de um concurso de Miss Simpatia, de Mister Simpatia. A gente quer um governador, quem tem a capacidade de gerir, né? E todos os prefeitos, não, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu perguntei isso pro Otaviano. O que tem de político, aí gente boa que ele é tímido, mas que ele vai fazer um exercício para tentar trabalhar essa timidez. Eu falei para ele outro dia isso, eu falei, Otaviano, é bom que a população saiba da sua timidez. Quando ele falou sobre isso, eu falei, parabéns. Porque se você pegar 99,9% da população não sabe falar em público. Não sabe falar em público, tem dificuldade de se expressar. Se botar 10 pessoas, às vezes, na frente de qualquer trabalhador por ele, tem dificuldade. E é uma dificuldade que o Otaviano tem e que não o faz um político mau, não o faz um péssimo gestor, não faz dele uma pessoa que não pode ser governador. Especialmente no momento que a gente vive do mundo e da nossa sociedade, cada dia mais clamando por inclusão. Sim. Inclusão. A gente precisa que as pessoas participem do projeto, a mulher, a pessoa com deficiência, o negro, as minorias. Por que um tímido não pode ser governador? Por que ele não pode? A dificuldade dele talvez em ser eloquente na fala e convincente, como muitos políticos são, não faz dele um mau gestor. O Silvão Barbosa era talvez um dos mais eloquentes que nós já tivemos aqui no estado de Mato Grosso. O Pedro Táxi era muito hábil com as palavras, com os trocadilhos e nas entrevistas, nas falas, foram péssimos gestores. Foram péssimos gestores. Então, o fato da pessoa ser desenvolta na sua fala, na sua atuação,
perante o grande público, não faz dele um bom ou um mau gestor. O que faz é o seu histórico pessoal e sua capacidade de poder ter entrega para a população. E Diego, quando você avalia hoje o cenário posto, o Wellington bem na pesquisa, o Otaviano Pivetta também, né, tendo apoios importantes de prefeitos de cidades importantes, o Jaime fazendo as viagens, que também faz parte do grupo, considerando o estado de Mato Grosso um estado que tem a sua maioria da direita. O ideal seria juntar, ou a ideia do Wellington seguir com candidatura própria e o Pivetta também dividiria votos? Olha, você faz essa sua análise de deputado, que já foi vereador, que já foi professor, enfim, de cidadão. Eu tenho dito o seguinte, primeiro que pesquisa não decide eleição, né? Se decidisse, Botelho era prefeito de Cuiabá e Calil era prefeito de Várzea Grande. Segundo, eu acredito que todos aqueles que queiram vir para a urna têm que vir para a urna. O debate democrático, ele pressupõe a diferença de ideias e a possibilidade de escolha das pessoas. E tá tudo bem, né? Eu sou contra conchavo, eu sou contra acordão. E eu também penso que o grupo, e não vou citar nomes, mas eu acredito que o grupo Otaviano Pivetta, Mauro Mendes, precisa às vezes separar um pouquinho o joio do trigo. Dar uma sacudida aí, ver quem realmente tem o interesse genuíno de entregar um Estado melhor, quem tem interesse particular, egoísta, que olha só para o seu umbigo, de querer participar, porque acha que é a sua vez e não preparou dentro de um grupo essa construção para ser a sua vez de estar como governador. O Otaviano tem uma construção, uma história de vida, uma história de grupo. Não é um desejo egoísta dele ser candidato a governador. Tanto é que ele, como vice-governador, sempre foi um vice-governador que se posicionou, trabalhou, mas sempre manteve uma discrição gigante no exercício do mandato, jamais tentando, em nenhum momento, suplantar o protagonismo do governador que foi eleito, Mauro Mendes. Então, talvez seja o momento de separar o joio do trigo. Jaime, quer ser candidato? Seja candidato. Seja no União, seja em outro partido, ele que seja candidato. O Wellington tem que ser candidato. Eu acho que esse debate é muito bem-vindo e a população vai saber escolher. O histórico pessoal, a experiência, o que já entregou, onde foi parar a emenda de um e de outro, quando foi governador, como era o estado de Mato Grosso com Jaime Campos, como prefeito de Várzea Grande, a sua esposa também foi, resolveu os problemas de Várzea Grande, não resolveu. Será que vai ter capacidade de resolver os problemas do estado de Mato Grosso? Então é isso, eu acredito que todos que queiram têm que vir para a urna. Você é pré-candidato, como que você acredita que será essa disputa eleitoral para a vaga na Assembleia? Acirrada, com renovação, baixa renovação, atuação dos seus pares? Olha, eu falo que a eleição é a coisa mais difícil que tem. Eu faço uma crítica contundente ao modelo político-eleitoral brasileiro de termos eleições a cada 2 anos. Tá? O ideal seríamos nós termos uma eleição só a cada 4 anos, unificando tudo. Porque a gente fica falando o tempo todo de eleição. Eu repito isso. Porque o ano que vem a gente vai falar da eleição, né, de prefeito que vai acontecer em 2028. Confesso assim, que a gente tem mantido foco no trabalho, tenho recebido muitas manifestações de amigos, de apoiadores, de prefeitos, vereadores, presidentes de entidades, associações comerciais, das federações de CDLs, falando, Diego, o trabalho que você fez em favor do setor foi muito importante, continue. Então a tendência, sim, é o Diego Guimarães ir para uma reeleição a deputado estadual. Eu acredito que vai ser uma eleição difícil, tem muita gente boa querendo vir para a Assembleia Legislativa, deve ter uma renovação significativa dentro da Assembleia, chegando aí a 8 a 10 cadeiras, eu acredito que serão renovadas, sim. Não vai ter eleição fácil para ninguém, porque terão poucos partidos com assento na Assembleia Legislativa, acho que aí no máximo 10 partidos. Então você resumir 24 deputados em 10 partidos e garantir que todos votarão, que boa parte votarão, é muito difícil. E a eleição é essa dificuldade, né? É diferente de você construir uma casa, tijolo a tijolo, você vê a casa vai ficando pronta, você vai visualizando ela. Eleição não, você trabalha, e você só vai ver ela pronta quando abrir a urna. Então não é brincadeira isso. Não existe eleição ganha, não existe eleição fácil. Eu disputei 3 eleições, 2 como vereador, né? Fui vereador eleito em 2016 em Cuiabá, 3.183 votos. Fui reeleito mais votado aqui na capital, 4.179 votos. E depois fomos a deputado num pedido tanto de Cuiabá quanto do interior e alcançamos 25.907 votos. Diego, nas 3, você tinha certeza que você seria eleito? Nem na que eu fui mais votado, eu não dormi imaginando que no domingo eu seria o mais votado de Cuiabá
tinha sim aquele friozinho na barriga com medo de não ser eleito. Então, é manter o foco no trabalho, é trabalhar com seriedade, é fazer uma boa divulgação do trabalho que a gente já fez até o momento, e deixar a escolha na mão da população. Sempre foi dessa forma que eu trabalhei e dessa forma que eu acredito que a gente vai conduzir também em 2026. E fortalecer o trabalho do grupo Republicanos. É importante política ter essa percepção de que grupo é necessário a lealdade, o respeito para os seus pares dentro daquele grupo político? Com certeza. Eu tenho uma felicidade, eu falo muito para alguns que começam a aderir ao grupo Diego Guimarães, eu falo bem assim, mas eu já fui muito traído na política, o cara depois que elege não atende mais telefone. Ontem, depois de colocar a Maria Luísa para dormir, depois de ter jantado com a minha esposa, eu fui pro meu escritório lá em casa e fiquei das 10 até a meia-noite respondendo o WhatsApp. E eu faço isso cotidianamente. Quando não dá todo dia, uma vez a cada 2 dias, e ainda faltaram mais 150 mensagens para eu responder aqui, que é de sexta-feira para cá. Olha só. Eu falo sempre às pessoas, para quem adere, eu falo uma coisa, eu te garanto, aqui você vai fazer parte de um grupo, você vai ser ouvido, você vai participar. E quando eu estou dentro de um grupo aí, o grupo maior, Republicanos, o deputado Diego se sente muito à vontade, porque lá eu sou ouvido, lá eu participo, lá a gente opina, a gente tem liberdade, inclusive, nas nossas convicções, nas nossas opiniões, para poder divergir, seja de um presidente, seja de um colega deputado, ou até mesmo do vice-governador Taviano. E o Republicanos vem, eu acho, numa pegada muito boa, até fazendo aí um paralelo direita, a partidos de direita. Recentemente a gente teve um pequeno atrito com o presidente do PL, aqui no estado de Mato Grosso, o Ananias, porque ele tentou em uma entrevista resumir a direita de Mato Grosso ao Partido Liberal. A direita é muito maior que o Partido Liberal. E fala que o Partido Liberal é uma grife da direita, que é o mais desejado. Eu digo assim, essa visão apequenada que alguns membros da direita têm, alguns partidos, e no caso aí o PL tem na figura do Ananias, ele diminui a direita. A direita é muito maior, não é só a extrema direita que existe, tem a direita moderada, tem o centro-direita, tem muita gente do centro que se filia à direita. E se nós queremos ocupar novamente o espaço de poder da presidente da República com Flávio Bolsonaro ou com o próprio Bolsonaro neste ano, nós precisamos todos estar unidos. Tanto é que na semana passada houve uma demonstração pública dessa necessidade. O Flávio Bolsonaro, juntamente com o Tarcísio, o Flávio Bolsonaro do PL, Tarcísio de Freitas do Republicanos, governador de São Paulo, unidos falando, nós estamos juntos, estamos unidos. Então, o Republicanos, aí voltando, eu acredito que ele agrega muito esse público. As pesquisas apontam que a extrema-direita no estado de Mato Grosso dá algo em torno de 12 a 13% dos eleitores. Mas nós temos uma direita moderada que dá mais de 20%. Percebe que só aqui nós alcançamos quase 50% do eleitorado? Nós temos que debater, nós temos que conversar, nós temos que estar unidos. Internamente nós podemos ter nossas diferenças. Mas aí, na sua visão, o Flávio Bolsonaro estaria mais nesta questão moderada ou no extremo? Olha, o Flávio Bolsonaro na semana passada falou, preciso do voto de todos, todas, todes, todex, tode, tudo. A verdade é essa. A gente precisa, a direita precisa entender isso, eu acho que e sempre num debate, respeitando a diferença, muitas das vezes até não concordando. Esse espaço do extremismo é perigoso. Mas não necessariamente afastando aqueles que têm uma simpatia pela direita e que acreditam que, mesmo não concordando com tudo da direita, ele acredita que talvez na economia a direita vai ser muito melhor para melhorar a vida dele. Que a corrupção vai ser muito menor se a direita estiver no poder. Ele vai acreditar que poderá ter um congresso que vai ser progressista na função de aprovar leis importantes para transformar o Brasil, coisa que não aconteceu nos últimos 3 anos e meio. Então, essas pessoas que simpatizam, elas precisam ser atraídas para dentro de um cenário de que vote também na direita. Por quê? Porque ninguém é eleito com 13, 15, 25, 51% dos votos que nós precisamos para eleger o Flávio Bolsonaro. Então eu tenho defendido isso, que todas as pessoas que pensam dessa forma, elas não devem ser repelidas, porque o que eu percebo às vezes em alguns partidos, e no caso do Partido Liberal, acho que essa fala do Ananias foi muito em função disso, é um desejo de manter ali um curralzinho eleitoral para eleger seus deputados. A direita é maior do que isso, é maior do que o Diego, é maior do que o Republicanos, volto mais uma vez a dizer isso, é maior do que o PL. Uma conjunção de exatamente, partidos. Então acredito que a parada das arestas, até o Abílio ontem me ligou, nós conversamos um pouco sobre isso, eu falei, não, Abílio, eu não tenho nada contra o Ananias, é apenas um posicionamento político que ele teve, que eu não concordei, e teci uma crítica, mas
Superado isso, certamente nós vamos estar unidos. O PL e o Republicano vai estar unido no estado de Mato Grosso na candidatura do Flávio Bolsonaro. Diego, você esteve recentemente com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele é um nome que traz, que agrega. Qual que é a sua avaliação do Tarcísio, da importância do Tarcísio? Porque Mato Grosso tem um olhar especial para o Tarcísio. Sim, o Tarcísio foi ele destravou a primeira rodovia estadual do Brasil, que está acontecendo aqui no Mato Grosso. Ele foi protagonista na questão de autorizar que a concessão da BR-63 até Sinop viesse para as mãos do estado de Mato Grosso. Posteriormente foi finalizado esse processo em 2023, já no governo Lula. Sim. Mas quem preparou todo esse caminho foi o Tarcísio de Freitas, quando era ministro do governo Bolsonaro. Ele fez a concessão de Sinop até Miritituba. Inclusive, ele dizia, né, que essa concessão ele errou porque ele acreditava que o governo de direita continuaria e faria Ferrogrão em 10 anos, por isso uma concessão de tiro curto, de apenas 10 anos, sem a previsão da duplicação, que agora nós conseguimos a autorização do Tribunal de Contas da União para remodelar aquilo ali, e vai duplicar até Guarantã do Norte também. O Tarcísio é esse cara de entrega, ele não é um político raiz, um político carreirista, ele é aquele cara que era técnico, bom naquilo que faz, é um bom comunicador, bom de diálogo, preservando sempre os seus princípios, seus valores, e por isso ele tem sido um bom político. Foi eleito contrariando todas as expectativas, governador de São Paulo, e contrariando ainda mais ainda aqueles que torciam contra. Ele está sendo um baita governador. Eu tive com ele, nós ficamos 2h30 conversando há 2 semanas atrás, eu, Otaviano Pivetta e o Abílio Brunini. Porque São Paulo é um estado desafiador. Gente, o que ele está fazendo lá, ele nos contando, até o Abílio questionou a questão da Cracolândia, para ele buscar uma solução para o nosso centro histórico de Cuiabá, a forma que ele trabalhou com as instituições, o diálogo aberto que ele teve, franco, verdadeiro, sem discriminar, mas buscando solução para a vida daquelas pessoas. Trouxe para perto. Enfrentando o crime organizado que estava inserido naquele centro de São Paulo, com especulação imobiliária, com utilização de empresas de fachada para lavagem de dinheiro do PCC. As pessoas que estavam lá na ponta fumando um cachimbinho de crack, eles nada mais são do que vítimas, que aí sim, como tais, foram resgatadas desse sistema extremamente inescrupuloso que existia ali no centro de São Paulo e estão sendo resgatadas para uma nova vida. Então é fantástico o que ele está fazendo ali, enfrentamento quanto ao gasto desenfreado da máquina pública. Ele falou para mim que fez um recadastramento de servidor no governo de São Paulo, que ele conseguiu diminuir 20 mil servidores, que ninguém sabia onde estava. Olha que olhar de gestor. Ele falou, esse dinheiro está sobrando hoje eu consigo investir na reforma de escolas, hoje eu consigo investir em novas rodovias, estão fazendo concessões de grandes obras de infraestrutura que Cuiabá por anos ficou aguardando e as concessões estão acontecendo. Então essa é uma figura importante sim, que representa a direita, representa os republicanos e que certamente será fundamental nessa eleição de 2026 na definição da presidência também com seu apoio a Flávio Bolsonaro. Para a gente ir encaminhando para o nosso encerramento, porque a gente tem muito assunto, uma preocupação muito grande da sua gestão é em relação à Santa Casa. Você, enquanto vereador, acompanhou, fazia apontamentos, porque, claro, para a entrevista a gente vai revisitando, né, a sua carreira. Fazia apontamentos sobre a gestão já naquela época, da dificuldade de gestão, e a Santa Casa hoje temos, agora está em análise pelo TRT, isso. A oferta da compra pelo governo do estado, 25 milhões, é a melhor solução? Com certeza. A Santa Casa, para aqueles que estão nos acompanhando e tem essa possibilidade de assistir essa entrevista, ou esse corte, inclusive, a Santa Casa ela passou por um momento, num passado não tão distante, onde ela era uma entidade sem fins lucrativas e por falha na gestão, falo isso porque isso foi exposto publicamente, e também por atraso no pagamento proveniente da gestão municipal, à época comandada a prefeitura pelo Emanuel Pinheiro, que se apoderava de dinheiro do governo do estado ou do governo federal que deveria ir para essa entidade, segurava, demorava a pagar, dava calote na gestão da Santa Casa, acabou levando à falência, uma dívida milionária, se não me engano, mais de 80 milhões de reais em dívidas, e também outros fatores, por exemplo, a defasagem da tabela SUS prejudicou muito e prejudica ainda hoje as entidades sem fins lucrativos que tocam unidades hospitalares, e aqui nós temos o Santa Helena, o Hospital do Câncer, o Hospital Geral, que também passam por esses sufocos, né? Isso levou à falência. Na época, o governo do estado, para não deixar fechar a Santa Casa, fez uma requisição administrativa, ele
assumiu aquele prédio histórico no centro de Cuiabá e manteve aberta a Santa Casa. E agora, com a inauguração do Hospital Central, os serviços prestados na Santa Casa ficariam obsoletos, porque já eles serão atendidos no Hospital Central, que é tocado hoje pelo Albert Einstein. Com mais tecnologia. Com mais tecnologia, novinho e tal. E não dá de ficar com 2 unidades prestando os serviços, até porque a demanda talvez não seria tamanha para manter essas 2 unidades. Então o Estado agora fez uma proposta de aquisição da Santa Casa e vai ser feita uma mudança no escopo dos serviços, tanto com o home care, que os home cares poderão acontecer lá dentro, diagnóstico de algumas doenças, a oncologia, o atendimento infantil, hemodiálise. Então são vários serviços que não tinha muito atendimento no estado de Mato Grosso, que serão centralizados lá no prédio da Santa Casa, a ser tocado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então eu fico muito feliz em ver esse desfecho, né? A gente participar disso, porque nós vimos um momento de crise, nós vimos a agonia, bom também porque esse dinheiro que vai ser pago pela compra da Santa Casa, do prédio da Santa Casa, poderá pagar os trabalhadores que lá atrás tomaram o calote e estão ainda na fila do Tribunal Regional Eleitoral para poder receber. Espero que dê tudo certo, que isso realmente aconteça e que a Santa Casa preserve a sua história e também essa prestação de serviço à nossa sociedade. Pra gente encerrar de verdade agora, Gordinho, a mulher no Republicanos, como está o espaço da mulher? Porque a gente, como mulher, e diante dos nossos números de feminicídio, que você até citou essa preocupação com as mulheres, se fala muito em mulheres e em espaços de tomada de decisão. No entanto, há, por parte dos partidos, uma angústia, porque as mulheres, elas muitas vezes não seguem nessa carreira, porque para elas é muito mais difícil, é muito mais desafiador, porque nós somos diminuídas, não somos ouvidas, existe a violência de gênero, a violência institucional, a violência política. A mulher ela precisa se fortalecer de tal maneira para estar forte, para enfrentar uma campanha. Como republicanos, como que você, Diego, como deputado, incentiva uma mulher a entrar na política? Como que você enxerga a Janaína, a única deputada ali na Assembleia, quando a suplência e outras deputadas assumem? Isso é de uma importância tamanha, porque é justamente nessa composição da diversidade, do equilíbrio que a política pública, eu acho que ela é alcançada na sua potencialidade. Como está a mulher no Republicanos? Bom, ela é muito bem acolhida, muito bem atendida e representando muito, né? Nós temos grandes nomes a nível nacional, eu cito aqui a Damares, senadora da República. O Republicanos, talvez, dentro dos espaços de poderes nas esferas municipais, eu acho que tem uma das maiores representatividades. Nós temos a prefeita de Barra do Bugres, Maria Zenilda, que é do Republicanos, a vice-prefeita de Campo Verde, a Edna é do nosso partido, a vice-prefeita de Primavera, dona Iva Viana, é do nosso partido. Tivemos candidaturas à prefeitura, como, por exemplo, a Flavinha, que foi candidata lá em Colíder, com todo o apoio e suporte do partido, não só de fundo eleitoral, porque quando fala de apoio e suporte, mas também de presença, de levantar bandeira e lutar. Aqui em Cuiabá nós temos um grande nome, que é a Maísa Leão, que é a vereadora, que tem a sua liberdade, sempre falo isso, sua liberdade de atuação, faz um grande trabalho. Sim, cobra, fiscaliza, vai para os embates com a Abílio. Porque você, né, na entrevista, disse dessa parceria com a Abílio. Sim. E a Maísa, ela é uma vereadora que se posiciona... Cumpre o seu papel. E vão para o embate. E é importante, tem que ser feito. Eu sempre falo assim, as pessoas falam, por que o partido não proíbe? Gente, o partido não pode proibir nenhum parlamentar falar nada, a não ser que o parlamentar vá contra o conteúdo programático do partido. Aí sim é uma infidelidade partidária. Agora, liberdade de expressão, de pensamento, de posicionamento, principalmente no exercício do mandato, gente, tem que ser... Eu fui vereador. Exatamente. Eu tive certos momentos que o progressista... foi vereador, né? Que os nossos partidos à época tentaram fazer uma mordaça com a gente, ameaçaram, ia expulsar do partido, que nós era moleque, nós era isso, era aquilo. Não, nós estávamos seguindo aquilo que nós acreditávamos, que nós ouvíamos nas ruas. O político, quando ele se desconecta da rua, ele parte para um limbo muito perigoso, que as ruas, é o termômetro. O Dirceu Carlinho, não salvo engano, que falava, né? Ele, Edivaldo Ribeiro, na Rádio CBN, no Tribuna CBN, eu escutava quando eu era acadêmico de Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, o Edivaldo falava bem assim, Dirceu, o que diz a voz rouca das ruas, né? Ele falava assim, né? O que diz a voz rouca das ruas? E a voz rouca das ruas, ela
ela ecoa muito. Então a gente precisa estar conectado, então essa liberdade de trabalho, o apoio às mulheres. A Maísa é nossa suplente na Assembleia Legislativa, só não está assumindo o cargo, porque hoje é uma questão legislativa que precisa ser definida ainda na Câmara Municipal para permitir que ela ocupe esse espaço de poder, porque ela foi muito bem votada também como candidata a deputada estadual em 2022, e a gente quer mais, a gente tem buscado os outros nomes, a gente tem dialogado muito. Hoje, o Republicanos Mulher é muito forte, nós temos uma vereadora excepcional, uma das mais votadas de Sinop, que é a professora Sandra, foi secretária de Educação lá, extremamente preparada, capacitada e que certamente vai ocupar um espaço importante, seja nas eleições desse ano ou em 28 lá em Sinop. Então as mulheres têm que participar, o espaço de poder tem que ser aberto e mostrar que elas são melhores do que nós até em muita coisa. E eu falo pra ti, quando eu falo de política eu pego minha mãe, eu falo, mãe, a senhora é melhor que eu 1000 vezes. Minha mãe é sensível, tem um dom para isso, né? Minha mãe é assistente social também, então eu gosto muito de estar perto dela, converso com ela direto, troco ideia. Mãe, nesse caso, o que eu faço? Sim. Então, o espaço de poder tem que ser ocupado pelas mulheres, pelos homens, pelas pessoas que acreditam e que têm vontade. O que não pode é ficar vetando, ficar usando. Eu vejo muitos partidos que usam as mulheres às vezes, só para cumprir aquela cláusula da proporcionalidade de gênero. Isso é muito ruim, entendeu? No Republicano eu nunca tive um problema com isso e certamente vamos continuar dessa forma. Agradecer demais. Valeu, obrigado pelo bate-papo. Deixar a câmera aberta para você se despedir dos nossos telespectadores e pontuar algo que você acredita ser importante que eu não tenha te perguntado. Não, eu acho que é isso, eu agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês no Conexão Poder, sempre é muito legal poder bater esse papo, me coloco sempre à disposição. Aqueles que não conhecem o trabalho ainda do Diego Guimarães, nos fiscalize, nos acompanhe, @DiegoGuimarãesMT, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas as redes sociais, porque essa interação é importante para que a gente possa ir aprimorando nosso trabalho. Então, ele responde mensagem, fica até meia-noite, mas responde. Mas é bom, isso é legal, é uma prática que eu faço sempre, porque foi uma característica. Eu dou meu telefone em rádio, em televisão, a turma fala que eu sou maluco, mas é uma forma da gente poder dar esse acesso. Outro dia eu ouvi de um senhor da zona rural de Cotriguaçu, que eu conheci na eleição passada, na municipal, ele mandou um áudio por uma demanda, eu respondi ele. Falei, infelizmente não está nas minhas atribuições, eu não posso resolver isso para o senhor. Ele falou, deputado, muito obrigado. Eu tenho um áudio aqui, até engraçado. Ele falou assim, muito obrigado, porque eu mandei essa mesma mensagem há 2 semanas para 2 vereadores do meu município, cobrei durante a semana, não me responderam, eu mandei para ti. Aí ele falou assim, nossa, deputado me responde, vereador não me responde. Não que o vereador não tenha tantas atribuições e funções, mas ele está ali na ponta. O problema é um problema municipal e ele poderia estar dando suporte e pelo menos uma devolutiva a esse trabalhador, esse cidadão lá de Cotriguaçu. E não está andando. E a gente aí, quando eu recebo essa mensagem, eu falo, bom, legal, é bom que a gente, seja para falar um sim, seja para falar um não, seja para falar um daqui a pouco, a gente tem que dar resposta para as pessoas. Diego Guimarães, meu entrevistado de hoje no Conexão Poder.